Olá amigos, já fazem 10 meses que eu fiz o vídeo da instalação do aquecedor solar aqui na minha casa. Muitos de vocês vêm me perguntando se está dando realmente economia ou não, se funciona bem, e eu quero fazer esse vídeo para falar disso. Eu estava aguardando que desse um ano para dar uma anualizada e realmente definir as economias. No entanto, devido a que estamos passando agora a crise do coronavírus e tudo mais, o meu perfil de consumo de janeiro para cá mudou muito, porque eu estou trabalhando de casa, aí é um computador a mais, eu trabalho com 3 telas, então isso já gera um consumo diferente. Então o que eu fiz? Eu vou descartar esses últimos 2 meses e fazer o resultado dos últimos 8 meses e anualizar para vocês. E aí eu vou dizer o que teve de economia e o que não teve nesse vídeo. Também vou fazer uma demonstração em relação à temperatura da água, que muitos vêm me perguntando a que temperatura chega. Eu vou fazer as medições nesse vídeo e vou mostrar para vocês. Eu acho que vale a pena também comentar a respeito do diâmetro da tubulação. Eu usei na saída do boiler tubo de 28 até descer embaixo do telhado, tá? Cerca de uns 3 metros de tubulação nesse caso. E depois eu usei tubulação de 22 milímetros até chegar no chuveiro. A questão é que quando você abre o chuveiro, você precisa de muito pouca água quente. Então a tubulação de 15 ela teria sido suficiente. Além dela ser mais em conta, você também tem um desperdício menor, porque até começar a chegar água quente, você acaba desperdiçando um pouco de água gelada. Então, o meu exemplo aqui, para uma tubulação de 20 metros, por exemplo, em tubo de 22, você vai gastar 5 litros de água gelada até começar a chegar água quente no seu ponto de consumo. Eu acho que eu poderia ter feito toda a tubulação com 15 milímetros, talvez só a saída antes de dividir para 2 chuveiros com 22, mas de qualquer forma o tubo de 28 foi um exagero desnecessário. Eu estou aqui no meu banheiro para fazer a medição da temperatura da água. Então, primeiro que hoje está um dia de calor aqui em Santo André, são 2h20 da tarde, está 26 graus lá fora. Tá? Eu vou medir a temperatura da água antes dela esquentar e depois dela quente e vou mostrar isso para vocês. Tá, aqui eu já deixei o termômetro aqui um pouquinho dentro da água para ele estabilizar, tá? Se eu consigo mostrar a leitura aqui. Tá aqui cerca de 22 graus, tá? Eu vou agora deixar circular água quente e aí eu volto mostrando para vocês a que temperatura está saindo a água aquecida. Eu vou medir essa outra banheira aqui, que ela é mais fácil de eu tomar a medida, tá? A água está saindo aqui, ó, próximo de 80 graus, um pouquinho acima de 80 aqui, ó. Tá? A temperatura é bem alta mesmo. Eu acho que vale a pena também comentar a respeito dessa temperatura, tá? Eu tomei banho, minha esposa, meu filho tomamos banho ontem à noite e hoje de manhã eu tomei um outro banho também, por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã. Então o que acontece assim, mesmo a gente consumindo, ela ainda continua muito quente. E poderia estar muito mais quente se a gente não tivesse consumido, tá? Isso quer dizer que essa água pode chegar a ferver. E aí é onde está a importância daquele respiro estar sempre desobstruído, porque senão isso pode virar uma bomba em cima do seu telhado, tá? Então mantenha aquele respiro que eu mostrei na instalação, se não volta lá no vídeo de instalação, vê como que foi feito o respiro, que isso é de suma importância. Eu vou explicar a metodologia que eu utilizei para determinar a economia com o meu aquecedor. Eu considerei as tarifas de abril de 2020 para o sistema B1 residencial da Enel, que é a minha concessionária aqui, tanto a tarifa de uso do sistema de distribuição como a tarifa de energia.
Eu também fiz uma média dos últimos 20 meses, os meses que estiveram em bandeira amarela, verde, vermelha 1 e vermelha 2, que também geram um acréscimo na conta de energia. Isso para considerar também a minha média. Também fiz uma média do PIS e da COFINS média, porque isso agora está variando também de mês a mês. Então eu cheguei nessa tabela de resumo. Antes da instalação do aquecedor, eu tinha um consumo mensal aqui na minha casa, lembrando que é uma casa de 345 metros, mas tem 2 adultos e uma criança, de 245 kW por mês de energia. Nos 8 meses após a instalação do aquecedor, o meu consumo caiu para 202 kW por mês. No meu caso, a economia foi de R$ 497 por ano. Isso significa que eu vou demorar quase 7 anos para pagar o custo do aquecedor, mais todo o material. Mas a questão é que eu ganhei muito em qualidade de banho, é muito mais gostoso. Eu também venho usando a minha banheira de hidromassagem mais frequentemente, ainda mais porque eu consigo, como eu também tenho água de reuso, vocês podem ver o vídeo aí no canal do meu sistema de água de reuso também, e eu acabo direcionando a água da banheira para reuso. Então eu uso realmente sem dó os dois. Isso eu não fazia antes quando o aquecimento era elétrico. Um outro ponto também que tem que ser comentado é a questão do ICMS. O ICMS ele tem a ver com a faixa de consumo, tá? Até 90 kW por mês você é isento, de 91 a 200 são 12%, e acima de 201 kW, 25% de ICMS. Antes da instalação do aquecedor, eu sempre ficava acima de 200 kW por mês, então eu sempre pagava 25% de ICMS. Após a instalação, alguns meses eu fiquei abaixo, alguns acima. Eu fiz 2 projeções. Na primeira, se eu tivesse todos os meses ficado aí acima dos 200 kW. Nesse caso, a minha economia anual seria de R$ 375. Agora, numa segunda projeção, eu fiz se eu tivesse feito um pouquinho abaixo de 200 kW, tá? Nesse caso, a minha economia anual, devido à redução do ICMS, seria de R$ 634 por ano. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, então, por favor, não esqueça de curtir. E comentando também de maneira geral, eu estou realmente satisfeito com o aquecedor. Eu acho que é um banho mais gostoso do que eu tinha antes com o chuveiro elétrico. Eu também queria lembrar que eu não coloquei a resistência de aquecimento no boiler. Eu uso um chuveiro, eu vou depois fazer um vídeo aqui no canal mostrando um chuveiro que eu comprei também, que é adequado para sistemas de aquecimento solar. Comentário agora sobre a disponibilidade do sistema. Aqui em Santo André, às vezes acontece de você ficar 5, 6 dias sem sol, tá? Eu escolhi por não colocar o aquecimento elétrico no boiler, tá? Meu boiler é de 293 litros e eu sou eu, minha esposa e um filho, então são 3 banhos por dia no mínimo, e às vezes eu uso a banheira de hidromassagem, tá? O que acontece é assim, quando eu fico aí a partir de 4 dias sem sol, né, a água que está no boiler, ela já não está quente o suficiente para esquentar a água fria, tá? Ou mesmo você tomando banho só com ela, às vezes se tiver um dia frio não é confortável, né? Mas ela não está gelada. Então o que acontece é que com o meu chuveiro eu consigo colocar o controle de temperatura de 0 a 100%, então eu ligo só um pouquinho de aquecimento elétrico, que gasta pouca energia, mas isso já é suficiente para esquentar a água. Então ainda assim você tem uma economia, tá? Isso acontece poucas vezes, eu diria que acaba acontecendo porque assim, nos primeiros dias que falta o sol, você não tem dia ensolarado, né? Você ainda tem a água quente. Depois de uns 4 dias é que você vai ficar sem. Então isso acontece, talvez, sei lá, nesses últimos 10 meses, eu diria uns 10 dias aconteceu isso, tá?
Então, ele é um sistema de uma boa disponibilidade e eu acho que não me arrependo de não ter colocado a resistência de aquecimento dentro do boiler.